Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo, 1º de fevereiro. Olha que maravilha, não? Mais um mês o Senhor está nos concedendo, que nós possamos agradecer a Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai. Te damos graças por mais este amanhecer, por mais este mês que está iniciando. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse mês, obrigada pelo mês que se passou. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos concedido. Nós te agradecemos. Nós te honramos, nós te bendizemos, porque tu és bom. Por isso nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor nunca nos abandona. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais este novo mês. Obrigada por um recomeçar. Pai que está conosco, nos abençoa, nos guarda, nos ilumina. Abre nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos compreender a tua palavra. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título do nosso devocional de hoje está: Quando parece que Deus está ocupado. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, 27 e 29. Todo coração humano tem a tendência de achar que Deus não se importa ou esqueceu de você, quando a espera é prolongada. É natural. Nossa mente, de alguma forma, traduzir que, por causa da espera, talvez fomos deixados. Por que Deus ainda não fez algo em favor de mim? Nossos sentimentos dizem. Mas o profeta nos traz uma verdade absoluta. Você não sabe? Não ouviu? O mesmo Deus que criou os confins da terra continua vivo, atento e poderoso. Em nossas fraquezas, Deus não exige força de nós. Ele nos entrega a força. Não precisamos esconder nada dele. Só precisamos nos lançar em verdade e receber dele tudo o que ele quer e pode fazer em nosso favor. Ele permanece firme, constante, inabalável. Ele não perde o controle, não ignora. A sabedoria dele é divina, é perfeita. Deixe ele te renovar, ensinar a confiar em sua fidelidade. Mesmo quando seus olhos não veem, ele está trabalhando em seu favor. Ele não se esqueceu de mim. Seus planos são perfeitos. Nenhuma espera é ruim para aqueles que têm um Deus que faz o impossível se tornar possível em sua vida. Amém? Que coisa mais linda, né? A palavra do Senhor é linda demais. Ele nos ensina o tempo todo. A palavra do Senhor lá vem trazer ensinamento. E o que o nosso devocional de hoje está dizendo? Ele nunca parou de trabalhar. Há dias em que o silêncio de Deus parece abandono. A espera se alonga, o coração se cansa e a mente começa a traduzir o tempo como desinteresse. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas o profeta nos lembra de algo que a dor tenta apagar. Deus nunca se distraiu, nunca se cansou, nunca perdeu o controle. O mesmo Deus que criou os confins da terra continua atento aos detalhes da vida. Ele não ignora, ele não se atrasa, ele não erra. A demora não é descuido, é processo. Quando estamos fracos, ele não exige mais força, ele entrega força. Ele não se empenha, perde dependência. Às vezes, Deus não muda o cenário porque está trabalhando primeiro em nós. Primeiro ele tem que trabalhar em nós para depois ele mudar o cenário. Enquanto os nossos olhos não veem, ele está agindo. Enquanto o nosso coração se pergunta, ele está nos sustentando. Confiar não é negar a dor, é decidir não caminhar sozinha com ela. Deixe ele te renovar hoje. Descanse na certeza. Deus nunca esteve ocupado demais.
para você. Deus é contigo. Deus é contigo. Ele não se esquece dos seus filhos. Nunca. Jamais. Jamais ele se esquece dos seus filhos. E aí o nosso devocional de hoje ele traz as leituras de Lucas 23, do 1 ao 25, a leitura de Gênesis 41 e a leitura dos Salmos 32. Vou ler aqui Lucas 23, do 1 até o 25. Ele diz assim: levantando-se toda... Eu vou ligar a câmera. Cabelo molhado. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes, às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiram, cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém, naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Jesus é condenado à morte. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e as autoridades, e o povo lhe disse: vocês me apresentaram este homem como sendo agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás! Barrabás! Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucificam! Crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam, com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles pediam. Enquanto Jesus entregou à vontade deles. Amém? Paramos aqui. Continuamos amanhã, depois, a partir do verso 26. Incrível, né? É chocante, chega a nos doer, porque eles começam, né? Crucificam, dói nós, né? Dói demais, porque a gente fica pensando, Jesus fez tantos milagres, tem tantos milagres que não caberia em um livro só. Não caberia numa Bíblia, seriam vários livros. Mas eles insistiram com grandes gritos, a palavra diz aqui no verso 23. Insistiram com grandes gritos, aos berros. Né? Jesus é levado diante das autoridades, mesmo sem culpa, ele é julgado por quem deveria defender a justiça.
Às vezes, fazer o certo não nos livra da dor. Às vezes, a verdade ainda é rejeitada. Você já foi mal interpretado? Mesmo sendo fiel, mesmo fazendo aquilo que é correto? Por isso que nós temos que pedir todos os dias para o Senhor: Senhor, guarda meu coração da amargura, da injustiça. Jesus não se defende. Ele entrega a sua causa ao Pai. O silêncio de Jesus não é fraqueza, é fé madura. Eu fico pensando aqui, né? Será que nós conseguimos confiar quando nada se pode explicar? Por isso que nós temos que pedir mais uma vez a Deus: Senhor, nos ensina a descansar em Ti. A multidão troca o justo pelo culpado. Que justiça é essa? A injustiça vence naquele momento, mas não para sempre. Deus transforma a injustiça em redenção. Redenção. Pilatos cede à pressão. Jesus se rende ao propósito. Há dores que nós não podemos evitar, mas podemos escolher como vamos atravessar. Entrega o controle na mão dele. Mesmo quando o mundo grita, Deus continua escrevendo a redenção. Deus continua firme ali. Ele está disposto a se cumprir o propósito, aquilo que Deus Pai tinha para ele. Por isso que nós precisamos sempre confiar no Senhor, confiar em Jesus, porque é Ele que nos direciona. Confiar em Deus, que é o propósito. Ele já escreveu a nossa história. Amém? Vamos para Gênesis 41? Gênesis 41. Diz assim: José interpreta os sonhos de Faraó. Ontem nós vimos que ele interpretou 2 sonhos, né? O do padeiro, aquele que fazia pão, e também os sonhos, o do copeiro. E um vive e é recolocado no seu posto, e o outro morre. Só que aquele que vive não se lembra de José. Né? José falou para ele: vou revelar, mas quando você estiver bem, não se esqueça de mim. E ele se esquece. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas, de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho de manhã. Ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios. Contou-lhe os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação. E cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui instituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, e quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então, Faraó disse a José: no meu sonho eu estava de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas, de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos.
Após essa, subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoraram as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, por administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Estes administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou o Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Faraó disse mais a José: eis que eu constituo a autoridade de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel, o sinete da mão, e o pôs no dedo de José. José mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: incline-se todos. Deste modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José juntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu o nome, lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram 7 anos de fome. E como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Amém? Eita, assim como um dia José sonhou. José sonhou um dia que ele teria esse cargo, que ele teria essa posição. Mas ele é vendido, os irmãos zombam dele, não acreditam nele. Tanta coisa foi acontecendo, né? Mas a promessa de Deus aconteceu. Ao fim de 2 anos, Faraó teve o sonho. Aí José não sai da prisão quando quer, mas quando Deus decide. Deus nunca se atrasa. A história de Faraó vem conversar com o nosso devocional. Deus nunca se atrasa. Ele prepara as pessoas, cenários, os corações ao mesmo tempo. José não se promove, ele glorifica a Deus. O dom é reconhecido no tempo certo. Deus usa aquilo que você carrega, mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém vê. José sai da prisão para o palácio. Deus pode mudar tudo de repente. O atraso não é rejeição, o atraso é preparação interna. É a sementinha lá dentro para ela florescer. José agora alimenta nações. O sofrimento não foi em vão. Deus transforma feridas em missão. Deus nunca se esqueceu de você, Deus nunca se esqueceu de mim. Ele apenas está preparando, nos preparando para o tempo certo. Confie no Senhor, porque no tempo certo ele vai te tirar da prisão e te colocar no reinado, te colocar como líder. Ele vai te colocar, porque é assim que ele faz. Eita, lindo demais, né? Vamos para o Salmos 32. Salmos 32 diz assim. Eita, muita glória, né? Eu amo demais, gente. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, em cujo espírito não engana. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres campos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados por freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Eita glória, vem? Eita, quando a alma tem sede, né? Olha que lindo, né? É lindo porque a gente vê a palavra do Senhor sendo falada e a gente vê o quê? As bem-aventuranças de quem recebe o perdão. Davi traz título, né? Bem-aventuranças de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Deus é maravilhoso, porque Deus nos perdoa. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Davi descreve a dor de guardar o pecado e a culpa. O corpo cansa, a alma se fecha, o coração adoece.
Quando escondemos o peso, aumenta. Quando confessamos, o céu se abre. E eu te pergunto, o que é que você tem carregado sozinho? O que você tem carregado sozinho? Se abra, confesse seus pecados. Fala para Deus, Senhor, eu não quero mais esconder. E abre seu coração. No momento em que Davi confessa, ele é perdoado. Deus não humilha, ele cura. Confessar não é condenar, confessar é se libertar. Se liberte. Confesse seus pecados a Deus. Confesse seus pecados ao próximo, não sei a quem, que você precisa confessar. Eu estava voltando do congresso e eu vim ouvindo uma pregação. E a pessoa que estava ali pregando, ela dizia assim, quando ela se converteu, quando ela quis ali viver, né, a estar mesmo diante do Senhor, ela foi até a mãe, ela foi até o pai. E pai, pai, me perdoa, eu tenho sido uma má filha, me perdoa. E dá a sua bênção, pai, perdoou e abençoou. Ela vai até a mãe, mãe, me perdoa, eu não tenho sido uma boa filha, me abençoa. A mãe a perdoa e abençoa. E ela conta que dali em diante, a vida dela caminhou. Dali em diante, ela começou a crescer. Para quem você precisa pedir perdão? Às vezes você, não, mas eu não fiz nada. Mas você vai até o pai, a mãe, marido, filhos, e peça perdão. É como se você liberasse o rio, tirasse as pedras do meio do caminho, e você vai liberar o rio. Se você realmente acredita que Deus realmente te perdoa, recebe essa graça. Recebe essa graça. Confessar não é condenar, confessar é se libertar. Davi descobre que Deus não é acusador, mas Deus é abrigo. Ele protege, ele orienta, ele sustenta. E aí eu fico me perguntando, mas será que nós temos corrido para Deus ou nos escondido dele? Ele tem que ser o nosso esconderijo. Nós temos que correr para os braços dele, debaixo das asas dele. Onde havia peso, agora há canto. Onde havia vergonha, agora há paz. A graça transforma. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês. Exultem-se de alegria, porque a graça transforma. Permita que Deus restaure a sua alegria. Peça para Ele, restaura a minha alma, Senhor. Deus não te condena, Ele te convida a recomeçar. Recomece com Ele. Se direcione para Ele, peça perdão a Ele, confesse seus pecados a Ele, e faça uma nova aliança com Ele. E se tiver que pedir perdão para filho, para marido, para mãe, para pai, para avó, para tio, para patrão, não sei. Peça. Ah, mas eu não fiz nada. Peça. Peça. Às vezes uma palavra. Peça. Peça perdão. Sabe por quê? Porque aí você vai estar liberando algo muito maior. Você vai estar liberando para você ali sabe, um caminho ali que vai te levar para algo muito maior. E hoje também nós estamos iniciando um novo mês. Declare sobre o seu novo mês. Declare sobre o mês de fevereiro. Declare sobre sua vida. Profetize. Profetize. Sabe por quê? Porque quando a gente declara, quando a gente profetiza, as portas se abrem. Você está falando coisas boas que vão acontecer na sua vida. Então, eu vou te convidar, fecha teus olhos. Vou te convidar a orar. Vou até fechar minha câmera. Fecha teus olhos. E vamos, antes da gente declarar sobre o nosso mês, eu quero te convidar a orar. E entregar ali tudo aquilo que te dói. Todos os teus pecados. Senhor, Senhor meu Deus, Paizinho amado, Paizinho querido. Hoje eu venho a Ti. Sem máscaras, sem defesas, sem esconderijos. Hoje eu quero me despir para me abrir completamente ao Senhor. Eu reconheço que muitas vezes guardei no meu coração culpas, medos, dores, mágoas, talvez, que não era para eu carregar sozinho.
Não era. E hoje eu quero abrir o meu coração ao Senhor para que eu possa viver o novo do Senhor. Para que eu possa viver o novo do Senhor. Faz isso. Nós te colocamos, Deus, Pai, colocamos para que o Senhor possa nos perdoar. Ah, Senhor, como é bom estar na tua presença. A tua presença ela é real. Eu reconheço, Pai. Muitas vezes fiz coisas erradas. E hoje eu coloco tudo diante de ti. Tudo que pesa, tudo que dói. Tudo que eu tentei esconder. Até de mim mesmo. Eu confesso, Senhor, porque sei que em ti existe perdão. Em ti existe reconciliação. Existe cura. Existe amor. Existe graça. Sobre o teu Espírito, Senhor. Tira o peso da minha alma. Restaura a minha alegria. Renova a minha força. Tu és o meu esconderijo. O meu refúgio seguro. O Deus que não me acusa, mas o Deus que me acolhe. O Senhor é o Deus que me acolhe. Ah, Paizinho, eu recebo a tua graça, eu recebo o teu amor, eu recebo a tua paz. Paizinho amado, Paizinho querido, eu entrego tudo aquilo que eu possa ter pecado. Contra pessoas, qualquer pecado. Palavras, ditas erradas, palavras de maldição, palavras, não sei, furto, desonestidade sexual, pornografia, não sei. Cada um que estiver ouvindo neste momento, confessa os seus pecados a Deus. Senhor, eu me coloco na brecha por aqueles que precisam do teu socorro. Eu intercedo pelos que estão cansados, desanimados, sem forças. Que o teu Espírito se move agora. Intercedo pelos que estão doentes no corpo e na alma. A Aline, a irmã da Samara, o pai do Guto, o pai da Tânia, a sogra da Claudete, a mãe da Claudete, a Claudete, tantas pessoas que têm chegado até mim. A mãe da Vera, a irmã da Vera. Eu intercedo pelas famílias em conflito, pelos lares feridos, pelos relacionamentos que precisam de restauração. Intercedo pelos que tomam decisões difíceis, que a tua sabedoria conduza cada um. Intercedo pelos que perderam a esperança, que a tua paz os envolva. Coloco cada nome que está neste caderno de oração, cada rosto, cada história diante de ti. Tu és o Deus que vê, que ouve, que responde. Pai, coloca a nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos supervisores, coloca todos. Recebe, Pai, essa intercessão como um ato de amor e de fé. Pai, eu quero declarar que o mês de fevereiro será um mês de renovo, um mês de clareza, um mês de direção. Tudo que parecia estagnado começa a se mover. O que estava em espera entra em alinhamento. O que estava confuso se organiza. Eu declaro que Deus está restaurando minhas forças, curando minhas emoções, realinhando as minhas prioridades. Fevereiro será um mês de decisões sábias, de portas que se abrem, de paz onde antes havia ansiedade. Eu declaro que o medo não governa mais minhas escolhas. A fé ocupa o lugar do controle. A esperança ocupa o lugar do cansaço.
Tudo que não vem de Deus perde força agora. E tudo que vem dele se estabelece com firmeza. Eu declaro que este mês será marcado por crescimento espiritual, por novas oportunidades, por testemunhos de fidelidade. Caminharei em obediência, confiança e gratidão, porque Tu és o Senhor. Tu és o Senhor que restaura, Tu és o Senhor que renova, Tu és o Senhor que nos dá graça, Tu és o Senhor que nos tira da prisão e nos leva à liderança, como o Senhor fez com Jesus e José. E nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua bondade, na Tua misericórdia. Por isso nós escolhemos caminhar em obediência. Nós escolhemos caminhar em obediência, em confiança, em gratidão. Entregamos o nosso dia de hoje, Pai, porque cremos que este dia será abençoado pelo Senhor. Será um dia de descanso, será um dia de culto, será um dia de estar na Tua presença. É o que nós te agradecemos e te entregamos, em nome de Jesus. Amém, gente? Que vocês possam ter um dia abençoado, cheio do amor de Deus.